Salve, salve galera, vamos começar mais um Gazeta Esportiva, primeira edição. Boa tarde, Theo. Boa tarde, Marina. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, torcedor. O São Paulo foi eliminado ontem da Copa do Brasil. E já vamos direto para nossa enquete. O torcedor são paulino bem chateado vai poder votar no site da Gazeta Esportiva, www.gazetaesportiva.com. De quem é a culpa por mais uma eliminação do São Paulo? Da diretoria? Dos jogadores? Do técnico Cuca? Ou todo mundo é culpado? Marina Buffon, quem é o culpado? Então, né, mais uma vez aí o São Paulo vai somando uma eliminação nos últimos anos. O torcedor tá cansado disso, né? Eu, na realidade, eu votaria no todos nessa nossa enquete, mesmo sabendo que uns têm mais culpa que outros, né? Mas o meu voto iria para a letra D. Todos são culpados, diretoria, jogadores e técnico Cuca nesse momento. E pra você, Theo? Eu também concordo. Eu concordo com a Má, também votaria no todos pela eliminação de ontem, né? Porque dá pra ver que o São Paulo não alcançou uma evolução muito grande muito grande não teve evolução Nenhuma, com o Cuca no comando. Os jogadores têm uma parcela nisso. Porém, eu acho que o São Paulo não teria chegado nessa situação se não fosse as gestões pífias aí que passaram pelo clube nos últimos anos, e com o Leco não é diferente. Realmente, né? Todo mundo, que nem disse a Marina, tem uma parcela de culpa, uns mais, Sim. outros menos. Se fosse para escolher um, eu ficava com a diretoria. Diretoria? Eu também. Acho Levando que- em consideração todos esses anos, né? O jogo de ontem, todos. Mas Sim. levando em consideração Exato. todos esses anos... lá, ó. Tá concordando com a gente o Herbert aí, O ó. Herbert, Falando mas- que todos, né? Exato. Bom, vote lá no www.gazetaesportiva.com. Acho que aqui na mesa foi unanimidade. Para ontem todos, pro geral, a diretoria é a grande culpada. Vamos falar da partida. O São Paulo jogou contra o Bahia e perdeu mais uma vez. Perdeu de 1-0 ontem, foi eliminado. Um fato curioso é que o São Paulo fez 3 jogos, né, em sequência contra o Bahia e não conseguiu marcar um golzinho, Theo. Perdeu 2 jogos, empatou 0-0 e não marcou um golzinho no Bahia. E se somar a partida, o clássico contra o Corinthians, o último final de semana, são 4 jogos seguidos sem fazer gol, né? É bem triste, assim, a situação do ataque do São Paulo, que trouxe o Pato como uma esperança aí de gol. Até agora não deu conta do recado, fez uma partida de fato boa contra o Goiás lá no Serra Dourada, mas até agora não mostrou a que veio, não. E complicado, porque o São Paulo jogou as 3 partidas contra o Bahia da mesma forma. Isso que é uma coisa exato. impressionante. Isso. Acho que isso que dá mais raiva ainda no torcedor, né? certeza. Que você olha e você fala assim, tá bom, empatamos o primeiro jogo. Não, empatamos o primeiro jogo 0-0 pelo Brasileiro, né? Foi o primeiro confronto entre eles. Vamos evoluir. Sim. Eram 3 dias depois o jogo. Tipo assim, dava tempo de fazer alguma coisa, pelo menos avaliando seu adversário. Chega lá e perde em casa. Exato. Sem mudar absolutamente nada. Nada, assim, na postura do jogador, no próprio técnico, a diretoria que está totalmente alheia. Ontem eu fiquei muito, muito brava com o Raí. O Raí, depois do jogo, falou assim, não, mais uma eliminação. Mas, assim, o São Paulo não está jogando tão mal. Falou uns negócios assim, falou que vai lutar pelo Brasileiro. Gente, se o São Paulo está indo mal em mata-mata, que dirá em irregular em mata-mata, que dirá em pontos corridos, que não consegue ter evolução nenhuma e já tem ali mais ou menos quem a gente sabe que vai se manter, né, no topo da tabela no Brasileiro. Eu achei ontem o Raí, assim, ele já não é uma pessoa que é muito assim enérgica, né? Mas ontem ele estava totalmente fora de Apático, órbita. né? Assim, fazendo umas declarações muito nada a ver, na minha opinião, assim. Bom, a Marina, ela tocou num ponto interessante nessa temporada do São Paulo. Lá na Rádio Gazeta, a gente fez a seguinte enquete. A temporada do São Paulo já pode ser considerada um fracasso? Eu aproveito e pergunto para vocês. Pode. Começou com fracasso na Libertadores, né? Já teve que mudar o planejamento que mal e mal existia, né? O planejamento por parte da diretoria do Leco. Enfim, foi por água abaixo. Sim. Mudou tudo, já
dispensou Diego Souza, já encostou um jogador aqui, outro ali. Deu uma esperança de que pudesse de fato ser uma reformulação positiva e tudo mais. No meu ver, o ponto positivo desse início de temporada foi a aposta nos jogadores da base, mas é engraçado, né? Porque você aposta na molecada da base, mas deposita uma responsabilidade em cima dos garotos que é totalmente incabível, né? Não é porque eles entraram dando conta do recado, assumindo a responsabilidade, que eles têm que se responsabilizar pela... Exato. Tem que carregar o piano até o fim do ano. Isso é um absurdo, né? É claro que eles não vão conseguir carregar esse piano a temporada inteira. Então, o São Paulo já começa a sofrer as consequências no Brasileiro. Teve um bom começo ali, mas, cara, eliminação em Copa do Brasil, que era um torneio de tiro curto, né? Que São Paulo, de fato, teria mais chances ali de chegar à final, como aconteceu no Paulista. Eliminação, mais uma aí, e, cara, temporada foi por água abaixo. Porque no Brasileiro esse time dificilmente vai se manter no topo da tabela. Exato, né? O ano já está fadado. Concordo com o Theo, né? Já começando realmente lá no começo, né? Que caiu precocemente na Libertadores. Primeiro que começou ano passado, quando não conseguiu a vaga direta, né? Começou aí. Aí depois cai na Libertadores. Aí agora Copa do Brasil. No final do Paulista eu ainda entendo. Sei lá, era um time meio... E era um time que, assim, a gente sabe da consistência do Corinthians, era fora de casa, a decisão. Os meninos tinham acabado de chegar. Tudo bem, até entendo. O Cuca também. Agora... Já deu um tempo, né, pra engrenar. Assim, eu não sei se já deu um tempo do Cuca em si. Acho que ainda não. Mas como a gente sabe que o futebol brasileiro é assim, na verdade todo futebol é assim, né? O esporte, ele é constante, ele não tem como você parar para sua equipe, a não ser que seja a pausa da Copa América, né? Mas não tem como você parar em determinados momentos e falar, agora eu quero treinar, eu vou treinar, só vou voltar quando eu estiver bem, né? Isso seria ótimo. Mas, assim, deixa muito a desejar, muito. E vocês estavam falando de eliminação, só para trazer, tem uma reportagem muito legal no site da Gazeta falando das últimas eliminações do São Paulo desde o último título, né? Então, ganhou a Sul-Americana em 2012, então desde 2013 são 22 eliminações do São Paulo. E daí lá a gente põe certinho quais são, mas essas eliminações englobam Paulista, Libertadores, Recopa, Sul-Americana e Copa do Brasil. E daí tem, né, alguns dados das partidas lá. É legal no sentido histórico, mas é muito chato pro torcedor. Pro rival é bom, pro sentido histórico também, pro torcedor é bem amargo. A Marina comentou sobre essa pausa para a Copa América. Vai ser, acho que, a grande chance do Cuca tentar ajeitar a casa, né? E se voltar depois da Copa América sem um time competitivo, você acha que o Cuca já pode ter a cabeça cortada lá no São Paulo? Pode. Do jeito que é o futebol brasileiro, como a Amá adiantou aí, pode de fato ter a cabeça cortada, mas seria mais um erro da diretoria, né? Mostra que não aprendeu nada com os últimos erros, depois de ter tirado o Aguirre após um trabalho muito acima das expectativas, ter colocado a responsabilidade nas costas do Jardine. Um mês depois cortou a cabeça, aí contrata o Cuca às pressas, com a promessa de uma reformulação, de um novo pensamento, de um olhar para o futuro a longo prazo, apostando na base. Começam os erros e vai demitir de novo. Um erro atrás do outro, e isso não é desse ano nem do outro, né? Já é quase uma década de erros sucessivos aí por parte da gestão. Exato, é uma situação muito complicada do São Paulo. Ontem na partida a gente consegue eleger um melhor em campo, talvez, ou menos pior, talvez, do São Paulo. Depois a gente elege, é claro, o pior de todos. Cara, é difícil, né? Acho que... Talvez o Hernanes, assim, por ele mesmo, por tentar... Inclusive foi ele que tirou uma bola ali que o Gilberto ia fazer um golaço, inclusive ele que conseguiu travar bem na hora do gol para o Volpi fazer a defesa. Ele não conseguiu bem ofensivamente, né? O Elinho chutou uma bola na trave, mas foi só isso também, não teve muita coisa. Assim,
Não é o melhor em campo, que nem você disse. Acho que é o menos pior. Menos assim, pior, né? na minha opinião, claro. Ninguém se salva, né? É. E o pior mesmo, aquele que Nossa. não funcionou mesmo. Eu acho que o Everton foi o pior, saiu ali no intervalo já, né? E não só nessa partida, mas o Everton vem fazendo mal, jogos horrorosos pelo São Paulo. Eu não sei qual que é a insistência nele, porque a produtividade é muito baixa. É muito baixa para o jogador que chegou com o status de titular na temporada passada, fez um primeiro mês muito bom com a Aguirre e depois sumiu, desapareceu. Ninguém consegue ver a bola do Everton que não chega uma vez na linha de fundo, que não tenta uma jogada diferente, que é um ponta, quase um atacante e não consegue causar dano ao adversário. Então por isso eu fico com o Everton dessa vez. Pra você, Marina? Eu acho que foi o Arboleda, viu? Arboleda? Arboleda, primeiro que pode ser a última vez, né, que ele veste a camisa do São Paulo. Numa eliminação de Copa do Brasil, ele não conseguiu, nesse lance que eu falei agora, que foi o Hernanes que tirou, ele não conseguiu, ele foi driblado ali, ficou perdido no meio do caminho. No lance do gol, ele também não conseguiu fazer a cobertura e no fim foi expulso. Vamos supor que tivesse 0-0, ou se o São Paulo tivesse 1-0, fez uma falta na entrada da área ali, poderia ter complicado, se fosse o caso, né? Para mim ele foi o pior em campo, mas eu concordo com o que o Theo falou também. É um conjunto que foi muito mal, né? Sim. Mas eu votaria no Arboleda nesse momento. Bom, e já começa a ser especulado lá no São Paulo uma lista de dispensa de jogadores que podem sair do tricolor. Aí a gente vê a imagem do jogo, né? O São Paulo que perdeu para o Bahia por 1-0. Quem que está nesta possível lista de dispensas, Marina? Então, né, o Cuca ontem, depois do jogo, depois de ter falado que a culpa era dele, né, sempre aquela conversa do técnico puxando para ele, para não interferir no grupo e etc, né? Ele deu a entender não, ele falou com todas as letras que tem jogadores de saída. Então a gente está tentando ver aí mais ou menos quem seriam eles, né? Os nomes que a gente pode trazer é do Bruno Pérez, que perdeu muito espaço, não joga nessa gestão, né, do Cuca. Aí uma fala dele, né, falando aí da culpa dele, né? A culpa maior é minha, sou eu que não estou conseguindo fazer o São Paulo ganhar os jogos, a responsabilidade é minha. Enfim, né? O Bruno Pérez estaria nessa lista, que perdeu espaço. O Jusilei, que era o ano passado uma base ali, né, na volância do São Paulo, perdeu espaço, principalmente depois do jogo contra o Talheres, né? Perdeu espaço, não consegue mais jogar. O Nenê, apesar de estar ganhando aí umas oportunidades com o Cuca também, já acabou, rolando né? mais, Parece né, que acabou não o vai. ciclo do Nenê. E o Arboleda, igual a gente falou, não tem nada confirmado, mas ele parece que está querendo sair, daí a Copa América deve ser uma vitrine para ele. Então, assim, inicialmente são essas 4 dispensas, né, que estão sendo sondadas aí por enquanto. Lembrando que nem o Theo falou, né, o Cuca já tinha começado antes com outras dispensas. Então, o Diego Souza foi embora, o Brenner foi embora, outros nomes também. Vamos ver, né, se vai só mandar embora, se vai trazer gente também, né. Vamos ver como é que acontece. Mas o Cuca deu essa declaração, parece que nos próximos dias aí vão começar a despachar uma galera. E alguém chega, Theo? Chega, né? Temos algumas posições carentes aí no time de São Paulo. Eu apontaria principalmente a lateral, as duas laterais, na verdade. Acho que Reinaldo e Léo de um lado não são. Eu acho que os dois seriam boas opções para o banco, não para serem titulares de fato. E na direita temos só o Igor Vinícius, né? Que é garoto ainda, está ganhando as oportunidades, mas também não vejo como titular absoluto, tanto que o Hudson tem sido utilizado muitas vezes. E para isso o nome do Adriano, ex-Sevilha, que foi cobiçado agora por Flamengo, Santos nas últimas janelas, estaria aí sendo vinculado ao São Paulo. Bom, seria uma boa contratação para o time, né? Um jogador experiente, né? Aí eu fico com o pé atrás, assim, porque se o objetivo é olhar para frente e reformular o time olhando para o futuro, contrata um jogador de quase... Quantos anos tem o Adriano? O Adriano tá com o Adriano não sei 30 alguma coisinha. Já é complicado, né? Não sei, é estranho, assim. São decisões que não são muito coerentes com o discurso apresentado, né?
Então, por isso que eu fico com o pé atrás. E aí fico também faltando um centroavante, né? Que o Cuca já manifestou interesse em contratar um reforço ali para de área mesmo, um centroavante de área. E o nome que está sendo ventilado é do argentino, né? O Dineno. Dineno. Joga no Deportivo Cali da Colômbia. Eu confesso que ainda não o vi jogar. Mas falam que os números dele lá na Colômbia são bons. Pode ser uma boa alternativa aí para o São Paulo. Vamos pular um muro do CT? Bora. Porque enquanto São Paulo está em um clima muito ruim, o torcedor palmeirense está em lua de mel com o time. Joga hoje contra o Sampaio Corrêa, 8 horas da noite lá no Allianz Parque. O agregado está 1-0 para o Verdão. É a volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Joga pelo empate. Classificação tranquila hoje, Marina? Na teoria, né? Assim, acho que não vão, os palmeirenses e o Palmeiras não vão ter grandes problemas aí, né? Porque, nem você disse, joga pelo empate. Creio que o Felipão não vai querer o empate, né? Vai fazer pelo menos 1-0 aí para se garantir. O time do Sampaio Corrêa, apesar de ser líder de um dos grupos da Série C, né? É bem abaixo, tem um elenco bem abaixo também. A gente sabe, a gente viu no jogo, né, de ida. Palmeiras que tinha um time totalmente modificado, só tinha o Felipe Melo, né, que a gente até... Foi você, né, que estava aqui, que a gente falou, acho que desse jogo. Sim. Só tinha o Felipe Melo de titular e o resto não, e ainda assim jogou meio mal, mas fez 1-0. Achou um gol de falta, Achou né, um gol de falta ali com o Moisés. Que inclusive deve jogar hoje também, daqui a pouco a gente passa uma escalação provável, mas no jogo de hoje o Felipão não deve mudar tanto, deve ter uma base ali, deve ter Dudu, deve ter Daverson e tal, aí só fica, a gente tem 2 desfalques, né, o Luan não joga, que nem a gente tinha antecipado aí durante a semana, apesar de ele não ter lesão, ele não deve jogar para ser resguardado aí para o Campeonato Brasileiro. Rafael Veiga também não joga, machucado, e talvez... É muito provável que o Gustavo Gomes também não, mas é só também para continuar. Ele foi convocado, né, oficialmente aí para a seleção paraguaia na disputa da Copa América, mas ele deve jogar ainda o último jogo no domingo. Contra a Chape, né? Exato. Daí, mas talvez hoje essa dupla de zaga que a gente sempre fala, né, enaltece aqui, talvez não jogue hoje. Nem um dos dois e nem os dois mesmo juntos. Deve ser Edu Dracena e Antônio Carlos. A gente fala muito dessa zaga porque ela não toma gols, né? Mas, para o torcedor palmeirense ficar tranquilo, há 7 jogos o Verdão não sofre um gol em seus domínios. Eu vou passar rapidinho aqui a escalação provável do Palmeiras, que pode ir a campo com Praz ou Jailson, Mike, Antônio Carlos e Edu Dracena, na lateral esquerda, Vitor Luiz. Meio de campo, Felipe Melo, Moisés e Scarpa, Zé Rafael ou Johan, Dudu e o Daverson. Eu acho que vai ser bem tranquilo para o Palmeiras. Vou pedir uma rodada rapidinha de palpites. Eu vou apostar 1-0 de novo. 1-0 de novo? Magrinho. Vou apostar 3, então. 3? 3-0. Fico no meio do caminho, vou apostar 2. É legal que ninguém repetiu o palpite, aí ganha. Aí vamos ver, né? Ganha Amanhã, sozinho. é verdade. E para falar de uma situação um pouco mais incômoda para o torcedor palmeirense, a CBF resolveu tirar os pontos do Verdão do jogo contra o Botafogo, não é, Théo? É normal, né? Se a CBF acatou o pedido do Botafogo e vai, de fato, levar a questão a julgamento, ao tribunal, é normal que os pontos do Palmeiras sejam suspensos, mesmo que a decisão final seja a favor do Palmeiras. Então, o Palmeiras, não sei se chega a ponto de ficar preocupado com isso, mas... Acho que, no fim, a decisão vai ser a favor do Verdão. Sim, acho muito difícil, né, eles anularem a partida. Eu não sei mesmo. Ontem, aqui no programa, estava o Guilherme, né, e o Serrano, né, os dois falaram que eles acham que vai anular a partida. Eu também acho que não. Eu acho que, apesar de não ter precedente, realmente teve um erro ali de direito, aquela coisa toda que o Botafogo está falando. Mas é meio que contra o próprio calendário, envolve muita coisa além do próprio erro, né? Muito grande, e como o árbitro acabou acertando na decisão, acho que isso interfere muito, né? Sim. Se fosse uma coisa assim, deu um pênalti que não existiu e mudou totalmente o rumo da partida, etc., aí eu concordo. Mas, né, existiu o pênalti, tirou o cartão do Daverson que não era para ter tomado, eu acho que também ele não fez deve... o certo pelos meios errados, né? Exato, né? Aí é complicado. Pela lei do VAR lá não poderia, mas... Sim, eu acho que também não vai dar nada, não. Se ele também não tivesse acionado o VAR, aí o Palmeiras seria prejudicado e abriria o precedente para o Palmeiras reclamar.
Então eu Aquela história, acredito que não vai dar nada. Estou ao lado da Marina, viu? O Palmeiras joga hoje e o Corinthians também joga. Agora o Corinthians tem uma situação bem mais tranquila. Então, antes da gente falar do Timão, vamos registrar a participação dos nossos queridíssimos internautas, que já devem estar comentando. Tá, tem bastante comentário aqui, hein? O Aparecido Leme aqui, ele que é lá de Lins, aqui em São Paulo. Um abraço para Lins. Herbert Maestrello falando que esse Hernanes, Pato, só nome. Será? Olha. É que é complicado, Acho que eles não aparecem, né? Dois casos diferentes aí, no meu ver, pelo menos. Wagner Paulo presente, Fausto Albino, culpando todos também, votando na nossa enquete. Luiz Fabiano, ó. Xará do artilheiro aí. Esse aí tá feliz com a derrota do São Paulo. O Cuca queria um centroavante que nem o Luiz Fabiano, mesmo encrenqueiro do jeito que ele era atualmente. Tá feliz aqui com um emoji de gargalhada. Michael Clayton também dando uma ironizada aqui. Julimar Coelho falando: o Raí tá mordido, não bate bem desde quando pisou no braço do Dida. Parabéns ao Rogério Ceni. Rogério, é verdade. campeão da Taça do Nordeste, do Nordestão. Fortaleza ganhou do Botafogo da Paraíba, levantou mais um caneco. Será que exato, eu ia falar 3 títulos aí, ele chegou ano passado, né? Ano passado. Chegou ano passado 3 títulos, a Série B, Nordestão e Estadual. Aí eu fico pensando, será que tem gente mordida de ter mandado ele embora? Acho que deve ter, viu, Marina? Ele não estava preparado naquela época, na minha opinião, mas agora deve estar. Agora deve estar. E aí, será que não começa a ser ventilado nos bastidores? Eu pensei nisso, mas eu acho que nesse momento ele não iria. E não deveria também. Não deveria. Senão ele se queimaria novamente, assim, né? Assumir uma fogueira dessa. Ele tá fazendo um trabalho tão bonito no Fortaleza, também conquistou toda a torcida. Ontem, gente, se vocês tiverem um tempo depois, vocês entrem no Twitter do Fortaleza. É incrível os tweets que eles fazem. Ontem, quando... Esqueci quem fez o gol ontem do Fortaleza. Mas ele fez o gol, aí o estagiário, como eles chamam, né? O estagiário foi correndo atrás do cara pra pegar o cara, sabe? Quando fez o gol, tropeçou. É muito engraçado. Fica aqui uma como é que fala? Uma sugestão pra quem gostar dessas coisas. Depois a gente vai conferir, viu, Marina? Tassi Stark falando que tiraram 3 pontos do Palmeiras e ainda estamos na liderança. Pois é verdade. O Palmeiras está com 13 pontos ainda. Os segundos colocados ali, Atlético, Mineiro, Santos, Corinthians e São Paulo, estão com 11, se não me engano. Ele pedindo um salve lá para os palmeirenses de Belo Horizonte. Um abraço. Um salve. Cibalena Odlarej mandando um parabéns para o Bahia. Leonardo Lucas, maior do Brasil, joga hoje, Dali Verdão, 3-0, fora os ameaços. Louco. O pessoal bem confiante, então, hoje no jogo do Palmeiras. João Roberto Moleiro falando aqui que prefere o Abel Braga. O Abel Braga que ontem teve a demissão confirmada do Flamengo, né? Exato. Daqui a pouquinho a gente volta para o nosso Facebook. Vamos falar do Timão, que faz hoje o jogo de volta contra o Deportivo Lara pela Sul-Americana lá na Venezuela. Pode perder até por um gol de diferença, mas eu acredito que o Corinthians hoje vai vencer com folga, viu, o Deportivo Lara. Tranquilamente. O jogo que é às 5, né? A galera não tá acostumada aí com o jogo às 5 horas da tarde, no meio da semana, né? Mas é às 5. Olha, gente, não tem muitas novidades para falar do Corinthians, assim, porque a gente trouxe aqui bastante coisa ontem, né? Do treino, do jogo, assim. E deve passar com muita tranquilidade. O Deportivo Lara é bem... passando por um momento difícil, né? A Copa Sul-Americana é a única coisa que resta para ele na temporada agora, no final ali, né? Que já terminou em 4º lugar lá do campeonato deles, né? Nacional. É a única coisa que resta. Mas eles não têm essa força para reagir a esses 2-0 que o Corinthians fez aqui. Então, deve ser tranquilo, bem tranquilo mesmo. Bom, um dado interessante é que se o Corinthians passar hoje, é a 21ª classificação em 23, né, disputadas. Com o Carille. Com o Carille. Sim, é impressionante, né? Os números do Carille no Corinthians pode não ser o futebol mais vistoso do mundo, mas passa longe disso. Mas é extremamente eficiente. Os números em clássicos também mostram isso. É bem impressionante aí o caráter de decisão do Corinthians em partidas importantes, né? Exato.
Olha lá, 18 vitórias, 18 empates, 6 derrotas em 42 jogos eliminatórios disputados nos 23 duelos de mata-mata. O Carille, o rei dos clássicos e o rei dos mata-matas, viu? Olha só, o Corinthians hoje deve ir com folga. Eu aposto em 3-0 pro Corinthians. 3-0? 3-0. Eu vou apostar em 2-0 também. 2-0. Eu também acho que vai ser uns 2. Acho que vai ser uns 2-0. Então acho que sem sufoco. Todo mundo concorda que o Timão passa hoje com tranquilidade. Vamos de um alvinegro para o outro, falar do Santos, que anunciou o Uribe e também fez um post aí especial, um vídeo para saudar o novo reforço da nação santista. São Paulo, boa noite. O Santos está próximo de contratar um camisa 9? Chegou o centroavante, hein? Agora... Adorei o vídeo. Não tinha visto o vídeo ainda. Bem Gostei. legal, né? Eu vi uma postagem antes, que é, sabe aquele Onde Está o Oli? Eles colocaram, procure, onde está o nosso 9. E daí era aquela brincadeirinha de onde está o Oli. Adorei. Eu não tinha visto o vídeo. Agora eu quero ver, né? O São Paulo reclamava. Sim. Chegou o 9. Pediu. Todo mundo tava pedindo também, igual a gente viu nos posts. Eu acho super boa a contratação do Uribe, que chega aí definitivamente no Santos. Ficou essa novela aí com o Flamengo. Mas chegou, né? Chega com... aqui a gente colocou um acordo até junho de 2022. Então agora eu quero ver o São Paulo ficar falando centroavante, né? Não vai poder falar mais. Agora ganhou um centroavante. Lembrando que o Santos deixará de receber 5 milhões, né, dos 16 milhões pendentes do rubro-negro em relação à negociação do Bruno Henrique. Já deve jogar no dia 6 no Pacaembu contra o time do Atlético Mineiro. E agora o Peixe quer mais reforços, meu querido Theo? Quer mais. O elenco continua enxuto, mesmo com camisa 9 aí. E o São Paulo, a diretoria está de olho no mercado, atenta aí às oportunidades e vai em busca principalmente de um meio-campista e dois atacantes, né? Um meio-campista que o São Paulo pediu é um cara que marque e saia para o jogo, bem no estilo moderno aí de um segundo volante da atualidade, e um atacante, mais um substituto para o Rodrigo, né? Já que o Marinho não é visto como o cara para preencher essa função. Talvez se ele não embalar no Santos, se não der conta do recado, seria bom ter uma outra alternativa. Eu concordo plenamente, não tenho tanta confiança assim no Marinho para ocupar essa vaga. E mais um camisa 9. Mais um, né? O São Paulo pediu um. Chegou o 9, mas... vir 2. O São Paulo quer mais um para fazer sombra aí pro Uribe, ter outra opção. O Santos que tem o Caio Jorge, que é da base, mas a comissão técnica não vê ele pronto ainda para entrar e vestir a camisa assim. Então o Santos está de olho no mercado aí, mas o principal objetivo, né, agora nessa abertura, nessa pausa para a Copa América, será de fato um lateral direito, né? Sim. Que faça sombra para o Vitor Ferraz, é a grande prioridade de contratação do Peixe. E que tem o Matheus Ribeiro como reserva, mas não é utilizado. Se acontece alguma coisa com o Vitor Ferraz, seja por lesão, suspensão, vai precisar de um reserva e
E é isso que o São Paulo ele quer. Tem dinheiro pra isso, Marina? Que são, o vai pedido ter é que, grande, né? grande, né? Bastante posição aí que tá precisando. Eu concordo, né? Esse daí do lateral direita precisa, acho que é o mais urgente, né? Nesse momento. Aí depois vai conseguindo essas outras. Agora, a questão do dinheiro é mais complicada, é mais embaixo, né? Tanto que essa questão do Uribe, igual você falou, foi um desconto da parcela do Bruno Henrique, não foi pago mesmo, né? Foi um desconto. Então, vamos ver como é que vão ser essas tratativas daqui para frente, né? Não sei se o dinheiro tá em caixa mesmo para conseguir comprar toda essa gente. Vamos esperar. Exato. Bom, antes da gente ir embora, vamos registrar mais uma vez a participação dos nossos queridíssimos internautas. Vamos que o Leonardo Lucas aqui chegou com uma riminha. Opa! Vim do Ceará para morar em Cotia. E adivinha? Gol do Bahia. Você vai pro Guilherme Serrano, que é de Cotia, né? Então. Reinaldo Cardoso, o time ruim esse do São Paulo. Elton Dória, São Paulo será que consegue reagir no Brasileiro? Não temos um 9. É complicado essa. Todo mundo querendo um 9. Como o Raí disse, eu acho que vai ser difícil. Vai ser difícil. Ednilson Reis falando que aqui é Palmeiras contra tudo e contra todos. Paulo Sérgio Sibert, hoje tem Verdão na Copa do Brasil. Francisco Cleison, Zélia Souza, Simone Olivieri, todos aqui presentes. A Simone falando que acertou de novo, São Paulo deu adeus. É verdade, ela falou ontem aqui que São Paulo ia embora. A Simone, eu lembro dela. Tá boa nos palpites, viu, Simone? Depois coloca aí o palpite pro jogo do Palmeiras, do Corinthians e vai somando pontos aí no nosso bolão. Bom, vamos finalizar a nossa enquete que perguntava quem é o grande culpado, né? De quem é a culpa por mais uma eliminação do São Paulo. Qual o resultado que aparece? Eu acredito que vai ficar bem parecido com o nosso aqui da mesa, que a gente votou todo mundo ser culpado amanhã, ser culpado no jogo de ontem, perdão, porque realmente foi para ontem. Para ontem, né? Foi no geral, a diretoria deixa muito a desejar. A torcida de São Paulo muito infeliz aí com os resultados recentes do time. O que aconteceu é fruto do trabalho da diretoria, mas de qualquer jeito o time não mostrou uma mudança de postura. O Cuca não mostrou nenhum tipo de estratégia, nenhum tipo de ideia em campo, né? Você vê o time do São Paulo, parece que os jogadores estão amarrados ali, com o pé no gramado. E você não vê nenhuma ideia de jogo prevalecendo. E olha lá, 54% dos internautas votaram em todos, 24% na diretoria, 15% nos jogadores e o pessoal tirando o peso das costas do Cuca, que ficou com 6%. Concordo com essa sequência aí. Eu também. Curti. Ficou bem bacana, acho que é esse realmente o panorama do São Paulo. Marina, Théo, que é bom durar pouco. Vamos encerrando por aqui, mas amanhã sempre estamos de volta. O prazer é todo meu, viu, Théo, Marina? Muito obrigada. Vai estar aqui amanhã, Mar? Não, amanhã é minha folga. Amanhã eu tô de folga. Beleza, eu estarei. Você estará amanhã, o Guilherme Colucci sobe aqui. Segunda-feira eu volto aí pra gente fazer mais uma primeira edição. Gente, muito obrigado para todo mundo que participou, que nos assistiu. Amanhã estamos de volta no mesmo horário. Valeu!